Saudações acadêmicas a todos os que assistem a esta videoaula. Respondo pelo nome de Âncora Jenny Reginaldo Wamba, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Eu estou a fazer licenciatura em Contabilidade e Auditoria e o docente que me leciona esta cadeira chama-se Abílio Muxanga. O trabalho de hoje tem como tema leasing, locação financeira e operacional. Este trabalho foi elaborado no dia 7 de junho de 2026 e eu faço parte da turma de Contabilidade e Auditoria do segundo ano, neste caso no pós-laboral. Neste trabalho nós vamos abordar os seguintes pontos: cobrança de dívidas no leasing, no contexto moçambicano, de acordo com a norma 17, a norma 25, veremos exercícios de rendas em paridade, falaremos sobre relações entre entidades, ou seja, locador, locatório, fabricante, locação financeira e locação operacional. Falaremos também de modalidades e a lei, neste caso, que tem a ver com leasing financeiro, leasing operacional e imobiliário, que também vai abordar sobre o IVA isento na lei. Falaremos sobre a contabilização de acordo com o PGC-NIRF, veremos os lançamentos do locatório e locador, de acordo com a regra da norma 17. Falaremos sobre os benefícios e privilégios, neste caso no contexto das vantagens fiscais, de acordo com o IRPS, privilégio da imparidade, preservação do capital, e veremos também a conclusão. Bom, no leasing, o locador compra o bem e aluga por rendas, ou seja, a dívida dele é o total das rendas futuras. O problema em Moçambique é o quanto esse processo demora. O cliente atrasa, a locadora sofre. Por isso que nós temos que usar duas normas. A primeira é a norma 17 para reconhecer as rendas, a norma 25 para reconhecer a perda quando o cliente não paga. Há uma vantagem nisto. A vantagem é que o bem ainda é do locador. Se não for paga, ele pode retomar o bem. Leasing tem menos riscos porque o locador não perde a propriedade do bem. Mas quando é que nós lançamos a imparidade? Quando o cliente atrasa mais de 90 dias ou há risco de não haver pagamento. Temos dois cenários na cobrança. No exemplo 1, o cliente paga certo, ou seja, a Leasing Moçambique recebe 25 mil por mês do caminhão. Aqui é fácil, por quê? Porque reconhece-se a renda como proveito pela norma 17 e baixa-se a dívida do cliente. No exemplo 2, o cliente com 60 dias de atraso nos 150 mil. A equipe leasing já aciona o jurídico, ou seja, contabilisticamente, pela norma 25. Tem que se avaliar a imparidade. Se há risco de não receber, lançamos a perda. Se pagas, reconheces o proveito. Se atrasas, avalias a perda e retomas o bem. Se por acaso com 60 dias, poderíamos ter um cenário onde nos sugeria a seguinte questão: com 60 dias já podemos lançar a imparidade ou não? Dizer que não é automático. Por quê? Porque 60 dias é sinal de alerta. Analiso se há evidência objetiva de perda. Se a empresa está em falência, nós lançamos. Se só houve atraso, nós aumentamos o controle. Bom, este é o lançamento da renda quando o cliente paga em dia. Ou seja, a renda é 50 mil mais 70% de IVA, que neste caso dá 58.500. Lançamos assim no PGC, de acordo com o PGC-NIRF, debitamos os credores 459 por 58.500, que é o valor a receber. Creditamos rendimentos na conta 782 pelos 50 mil da renda e creditamos IVA liquidado pelos 8.500. Isto é de acordo com a norma 17, ou seja, o locador reconhece o proveito quando a renda vence, não quando recebe o dinheiro.
Face a essa situação, por que usamos a 459 e não a 21, que neste caso é cliente? Porque no leasing financeiro, o cliente é tratado como outros devedores. De acordo com o PGC e NIRF, a conta 21 é para vendas normais, ou seja, leasing tem conta específica. E se fosse isento de IVA pela Lei 7/2022, se o leasing for de equipamentos agrícolas, por exemplo, não lançamos o IVA, só debitamos clientes no valor de 50 mil e creditamos rendimento no valor de 50 mil também. Bom, aqui temos os dois caminhos depois de reconhecer a renda. No exercício 2, o cliente pagou e debitamos bancos no valor de 58.500, creditamos outros devedores, que é a conta 459 pelo mesmo valor, e zeramos a dívida do cliente. No exercício 3, o cliente não pagou há 180 dias. Pela norma 25, se por acaso houver evidência objetiva de perda, temos que reconhecer por imparidade, ou seja, debitamos perdas por imparidade na conta 648 e creditamos perdas acumuladas nos 100 mil. Isto quer dizer que vai reduzir o ativo e batemos no resultado. Se por acaso recebemos, baixamos o cliente. Agora, se não recebemos, reconhecemos a perda e ficamos de olho no bem para retornar. Com 180 dias é possível, ou seja, é obrigatório lançar em paridade, dizer que não é pelo prazo só, mas 180 dias é um indício forte, porque de acordo com a norma 25, é importante que haja evidência objetiva. Se o cliente faliu ou sumiu, nós lançamos. Se negociou e vai pagar, podemos não lançar ainda. Dizer que no leasing temos dois intervenientes principais: o locador, que é o dono do bem, banco ou sociedade de leasing. Ele compra o bem, exige a entrada e recebe as rendas. A propriedade é dele até o fim. Temos o locatório, que é quem usa o bem, paga as rendas e no fim pode comprar pelo valor residual. A diferença-chave pela norma 17 é essa. Neste caso, no leasing financeiro, o locatório assume os riscos e vantagens. Na contabilidade é compra financiada, ou seja, no leasing operacional, o locador fica com os riscos, é só um aluguer. Risco é do cliente e vai para o ativo dele. Agora, no operacional, o risco é do banco, fica como gasto. Como podemos saber se é financeiro ou não? Existem 3 sinais da norma 17. O primeiro é que transfere a propriedade no fim. O segundo é que tem a opção de compra barata. O terceiro é que o prazo cobre a maior parte da vida útil do bem. Se tem um destes, já não é financeiro, ou seja, já é financeiro. O fabricante entra em que parte de todo este processo? O fabricante só vende o bem ao locador, não entra no contrato de leasing, ou seja, a relação é só locador com locatário. Aqui vemos a diferença na prática. Por quê? Temos primeiro o financeiro. O banco compra um caminhão de 5 milhões para a transportadora do Sul. O contrato é de 4 anos e a vida útil é de 5 anos. Tem estrada, 48 rendas e compra final de 50 mil meticais. O locatário paga avaria e seguro. Isso mostra que o risco é dele. Pela norma 17 é financiamento. O caminhão vai para o ativo da transportadora. No método operacional, a rent car aluga carro por 6 meses. A renda é de 40 mil e já inclui tudo. A empresa fica com risco e propriedade. Aqui é só, na verdade, aluguer. O cliente lança como gasto. No financeiro, o prazo é longo, o risco é do cliente e vira ativo. No operacional, o prazo é curto, o risco é do dono e é gasto.
Agora aplicamos a norma 17 na prática. Temos o primeiro exemplo. O gerador por 2 anos, vida útil de 10 anos. E o locador faz a manutenção. O prazo é curto, o risco é do locador neste caso. Classificamos como operacional, lançamos como gasto. No segundo exemplo, temos uma viatura por 4 anos com opção de compra a 10% do valor de mercado. A opção de compra barata é indício, neste caso. Claro que é um indício de leasing financeiro pela norma 17. Neste caso, o risco é do locatário e vai para o ativo dele. Se o risco e vantagens vão para o cliente, é um leasing financeiro. Se ficam com o dono, é um leasing operacional. Por que 10% do valor de mercado já faz ser um leasing financeiro? Porque a norma de contabilidade e relato financeiro 17 diz que se a opção de compra for tão baixa que o exercício seja quase certo, transfere-se o risco. O cliente vai comprar na substância e já é dele. Agora, se o gerador fosse de 8 anos, mudaria e ficariam 8 anos em 10 de vida útil, que já são 80%, que cobre a maior parte da vida útil. Em Moçambique, geralmente pela Lei 12 de 2023, temos 3 modalidades de leasing. O primeiro é o financeiro. É de médio ou longo prazo, não se pode cancelar e tem opção de compra barata no fim. O segundo é de financiamento disfarçado neste caso. Na verdade, continua sendo o leasing financeiro que acaba se tornando um financiamento disfarçado. O segundo é que é o leasing operacional, que é de curto prazo e pode ser cancelado. E o locador faz a manutenção, é um aluguer puro. O terceiro é o imobiliário, é leasing para casas e escritórios. A base legal é a Lei de 12 de 2023, que regula as sociedades de leasing e o Código Civil nos artigos 577 a 585. Sobre IVA, a Lei 7/2022 diz que as rendas são isentas, por isso o locador não deduz o IVA quando compra o bem. A Lei 12/2023 define as regras. A norma de contabilidade e relato financeiro 17 define a contabilidade. E a Lei 7/2022 dá isenção de IVA. Por que o locador não deduz o IVA na compra? Porque se a operação de saída, que é a renda, é isenta pela Lei 7/2022, significa que a operação de entrada também não dá direito à dedução. A regra geral do IVA é que, sem imposto na saída, ficamos sem crédito na entrada. Agora vamos falar sobre a contabilidade do locatório. Quem usa a máquina? Que neste caso é quem usa a máquina. Pela norma 17, no leasing financeiro, se ele registra como se tivesse comprado. Temos justo o valor de 4 milhões, mas o valor presente das rendas é 3.900.000 meticais. A norma manda usar o menor, ou seja, o 3.900.000. Somamos os custos diretos de 50.000, o ativo entra por 3.050.000. O lançamento de acordo com o PGC-NIRF é débito de ativos tangíveis pelos 3.950.000 no crédito de fornecedores de locação pelos 3.900.000 da dívida e bancos pelos 50.000 pagos de custos diretos. O locatário registra ativo e passivo. Ativo é o menor entre justo valor e valor corrente, mais os custos. E passivo é só o valor presente. Por que nós temos 3.900.000 e não 4 milhões? Porque a norma 17 reconhece pelo bem entre justo valor
e valor presente dos pagamentos mínimos e evita inflacionar o ativo. Os custos diretos, para onde é que vão? Para o custo do ativo, ou seja, a norma 17 manda capitalizar se pagamos na hora ou se alguém pagou na hora, creditar bancos, se ficou a dever, creditar fornecedores. Pagamento da renda. Este é o lançamento quando o locatário paga a renda de 500 mil divide-se em duas partes. 390 mil é a amortização do capital, 110 mil são os juros. O IVA de 17% é sobre os 500 mil, que dá 85 mil. O total a pagar são 585 mil. De acordo com o PGC, NIRF fica basicamente assim: débito de fornecedores de locação pelos 390 mil para baixar a dívida, e debitamos gastos com juros pelos 110 mil. Debitamos IVA suportado pelos 85 mil. Creditamos bancos pelos 585 mil, neste caso pagos. Se a renda for isenta pela Lei 7/2022, não tem IVA a deduzir, aí os 85 mil vão para gasto. A renda paga, parte baixa o ativo e parte é juro. E o IVA só deduz se a operação não for isenta. Agora, como saber que 390 mil é capital e 110 mil é juro? Isso vem do plano financeiro do contrato. O locador envia o quadro de amortização. A norma 17 manda separar o capital de juros em cada renda. Agora, passamos para o registro inicial na ótica do locador, o banco neste caso. Pela norma 17, no leasing financeiro, ele tira o caminhão do ativo dele e reconhece um crédito a receber. O caminhão custou 2 milhões, mas ele vai receber 2 milhões e 600 no total. Diferença de 600 mil, que são os juros do contrato. O lançamento a ser feito é débito de outros devedores pelos 2 milhões e 600 que vai receber e creditar ativos tangíveis pelos 2 milhões para dar baixa do caminhão. Temos de creditar rendimentos diferidos pelos 600 mil meticais de juros, que só vai reconhecer ao longo do contrato. O locador troca ativo físico por ativo financeiro. O lucro de 600 mil não entra mais, fica diferido. Agora, por que não reconhecer logo os 600 mil meticais como lucro? Porque a norma 17 manda diferir. O juro só é proveito quando vence cada renda. Neste caso, é o princípio da especialização. Se reconhecer tudo já, inflaciona o resultado. Agora, vamos fechar a parte teórica com o porquê do leasing ser tão usado em Moçambique. Para o locatário, quem usa o bem tem 3 benefícios claros. Primeiro é o fiscal. No leasing operacional, toda a renda entra como custo. Neste caso, isso reduz o lucro tributável e dá uma poupança de 21% do IRPC. No financeiro, só deduz-se juros e amortização, mas continua a ser vantagem face a comprar a pronto pagamento. O segundo é o financeiro. O leasing financia 100% do valor do bem. Neste caso, não precisa de entrada e isso preserva o capital da empresa para giro e não consome as linhas de crédito no banco. É ideal para as pequenas e médias empresas porque tem caixa apertado. O terceiro é o leasing operacional. As rendas geralmente são fixas durante o contrato. Mesmo com inflação, o valor pago não vai mudar. Isso dá previsibilidade e protege o fluxo de caixa da empresa. Agora, como é que é para o locador? O banco, que tem um grande privilégio e é a garantia. Ele continua como proprietário legal do bem durante todo o contrato. E, de acordo com a Lei 12/2023, se o cliente entrar em cumprimento, ele retoma o ativo sem passar por execução judicial complexa. É muito mais rápido e seguro que uma hipoteca, exatamente por essas características.
Por isso que o risco é menor e os bancos aproveitam mais fácil. Agora, no fundo, o leasing ganha, né? Em 500. O locatário ganha fôlego fiscal e financeiro sem descapitalizar. E o locador ganha segurança jurídica porque a propriedade é dele. Agora, no leasing, imaginemos que no leasing financeiro também seja na verdade, vamos colocar uma questão. No leasing financeiro também é possível deduzir a renda toda. A dizer que não, porque pela norma 17 o locatário registra ativo e passivo. A renda separa-se. Só a parte dos juros é que é gasto. E o ativo deprecia, o capital amortiza e amortiza a dívida. Só no operacional é que a renda toda vai para o gasto. Agora chegamos à parte final e vamos provar os benefícios com números. Temos o primeiro exemplo que fala sobre poupança fiscal. A empresa paga 2 milhões e 500 em rendas de leasing operacional num ano. Essas rendas são um custo total com IRPC de 21%. A poupança direta é 525 mil meticais, dinheiro que fica na empresa só por escolher leasing em vez de comprar. No exemplo 2, temos a preservação de capital. A empresa precisa de uma prensa de 10 milhões. Se comprar, gasta 2 milhões de entrada e faz empréstimo de 8 milhões. Compromete o caixa, endivida-se, mas com leasing dá só 500 mil de entrada. Neste caso, poupa 1 milhão e 500 no arranque e ainda mantém as linhas de crédito livres para capital de giro. No terceiro exemplo, temos o privilégio do locador. O locatário entra em falência. No leasing, o banco é dono do trator, retoma e vende direto para recuperar o crédito. Se fosse hipoteca, o banco teria que entrar com processo em tribunal, que leva anos. Pela Lei 12/2023, o leasing da execução extrajudicial é uma rapidez contra a burocracia. Ou seja, leasing não é só alternativa de financiamento, é estratégia fiscal, protege o caixa e dá segurança jurídica também. Por isso que acabou crescendo tanto cá em Moçambique. Então, este foi o nosso trabalho sobre leasing. Eu espero que tenha dado para perceber alguma coisa e vemo-nos num futuro muito breve. Até a próxima.